Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente esse momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para alcançarmos o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade que trabalham na sua seara, a companhia, o aconselhamento, rogando nos favoreçam para que do estudo, das leituras do dia de hoje, nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e fechando hoje o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Nós vamos então retomar a leitura, vendo o conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. Questão 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Perguntou Kardec. Nosso orientador respondeu: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, acontecimentos futuros, ordinariamente, são vedados ao nosso conhecimento, né? Somente em casos raros e excepcionais, em excepcionalidades, é que Deus nos permite essa revelação. Muita gente tem curiosidade acerca do futuro, né? E muito se especula acerca deste conhecimento. Uns que dizem acessá-lo e por aí vai, né? Então o nosso irmão nos dá assim uma orientação de ordem geral de que o futuro a Deus pertence, né? E ele só o franqueia ao nosso conhecimento se houver da parte dele, no entendimento dele, alguma utilidade, né? Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Por que Deus reserva esse conhecimento, não permite esse acesso? E o nosso orientador respondeu assim: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será se ocupar com ela, ou então procuraria obstar que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, e assim, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então, a explicação é bem simples, né? E o nosso orientador diz assim, olha, se o homem tivesse acesso à informação do futuro, não prestaria atenção no presente, primeiro. E, obviamente, ou ele se desencantaria, né, daquilo que faz, já que o resultado é diferente daquele que almeja, daquele que ele pretende, ou de outra forma, envidaria todo o esforço para que aquilo que está no futuro, que ele fica sabendo que vai acontecer no futuro, não aconteça. Então, de ambas as formas, seria contraproducente para o momento presente, retirando a liberdade de agir do homem. Não tendo ciência do futuro, não tendo conhecimento dele, a gente trabalha com inteira liberdade. A gente planeja as coisas e pretende que elas aconteçam, mas nós não sabemos se acontecerão.
Então, essa liberdade de trabalhar com essa ideia, com esse objetivo, desapareceria se nós soubéssemos que aquilo que a gente pretende, que a gente planeja, que a gente se esforça, não acontecerá. Então, é nesse sentido que ele diz, olha, Deus reserva essa informação para preservar a liberdade de ação do homem, e ele não se torne um escravo, né, dessa informação, ou desencantando-se e não trabalhando mais, porque é inútil, ele não vai alcançar o objetivo, ou de outra forma, né, fazendo todo o esforço no sentido de tentar mudar o fato que está previsto acontecer. Desculpem. Em ambos os casos, a liberdade de ação desapareceria. Questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Na primeira questão ele diz, olha, em casos raros e excepcionais, né, Deus permite essa revelação. Aí o Kardec pergunta, mas se convém que fique reservado, por que essas excepcionalidades? Por que a regra geral não é cumprida? Né? Nosso orientador responde assim, permite que em casos excepcionais ele seja revelado, permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de estorvar, em vez de atrapalhar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se não lhe fosse feita a revelação, mudando a forma de agir da gente, né? A nossa forma de agir. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, se essa herança não chega, se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Então, nosso irmão cita duas possibilidades para a excepcionalidade que Deus concede de conhecimento da informação futura. Né? A primeira, para que auxilie na sua ocorrência. Então, em sabendo daquilo, né, o homem agiria de forma diferente, de tal maneira, né, que aquilo se consolidasse, de que aquilo que foi lhe dito acontecesse. Então seria uma maneira de auxiliar no cumprimento daquele objetivo. O outro como prova, né? E aí ele dá o exemplo da herança. Essa informação despertaria no ser humano pensamentos e sentimentos mais ou menos bons, diz ele, né? E aí está a prova. Se ele é mau, vamos usar o termo, se ele é mau, se ele está orientado de maneira maldosa, pensaria logo na morte do dono daqueles bens, né? Para que ele rapidamente se apoderasse deles. Se ele é essencialmente bom,
despertaria nele outros sentimentos mais generosos e tal. E ainda uma terceira oportunidade, né, que seria a de testá-lo, né, se a informação não se consolidasse. Né, e aí ele ainda teria que administrar a decepção, a frustração, né, da expectativa. Né. De qualquer maneira, nosso irmão exemplifica para nós, né, ou ensina para nós, né, que essas excepcionalidades estão voltadas necessariamente para a consolidação do que Deus pretende, para que aquilo realmente aconteça e a gente contribua para aquilo, né, ou para nos testar. Né. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não a determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Né? Deus nos conhece perfeitamente e sabe das nossas dificuldades e das nossas possibilidades. E sabe, né? Ele sabe o que acontecerá. Né? Aí Kardec pergunta, mas então, se ele sabe o que acontecerá, qual é a finalidade, né, dessas situações a que ele submete o homem? Aí nosso irmão responde de uma maneira bem contundente, eu chamaria. Ele diz assim: isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Questão 119. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Questão 379. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Questão 258. E aí segue-se uma nota. Assim sucede entre os homens. E ele diz, é igualmente entre vocês, né, na relação entre os homens. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A certeza, ou melhor, a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la.
O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar para o declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então, essa última abordagem é aquela argumentação que ele colocou para nós da liberdade de agir. Né? O conhecimento do futuro nos tiraria essa liberdade de obrar, né? De trabalhar. Porque nos tolheria, né? Ou pelo desânimo ou pela inação, né? E essa liberdade seria eliminada, vamos colocar assim. O que ele diz aqui, né, que nos chama muita atenção, é o seguinte: Deus sabe, né, o que o homem é capaz. O homem sabe do que é capaz? Essa é a questão. Então a prova não é uma confirmação para Deus, mas uma confirmação para o homem. Ele, homem, né, é que está se conhecendo, se identificando. Através das suas escolhas, ele está se moldando, se fazendo, se construindo. Então, quando se pergunta a respeito, né, por quê, né, por que Deus testa se sabe o resultado, a gente está fazendo a questão equivocada. Ele testa para que nós saibamos o resultado. Ele já sabe, nós não. A gente não passou pela experiência. Né? E por fim ele diz, olha, Deus não pode emitir um juízo sobre alguma coisa que depende de nós. Então, se depende de mim decidir qualquer coisa, né, eu posso decidir numa ou noutra direção. Né? E é sobre a direção que eu tomo que Deus formará juízo. Ele não tem juízo prévio. Né? Ele sabe do que eu sou capaz agora, mas eu posso inverter a minha caminhada em uma outra direção, né? Mudar completamente a minha direção de caminhada, né? E ele terá que formar um outro juízo a meu respeito. É disso que... Então ele diz assim, Deus não pode em sua justiça punir nem recompensar por um ato que não foi praticado. Ele me oferece a oportunidade. Depende de mim, da minha decisão, né? O que vai acontecer. É isso que a gente tem que entender. Primeiro, não é Deus que está formando juízo a nosso respeito. Somos nós que estamos formando juízo a nosso respeito, nos conhecendo. Né? Segundo, que mérito ou demérito, né, nosso, somente depois da nossa decisão. Né? Então, Deus só vai formular juízo a nosso respeito e emitir uma sentença, fecha aspas, né, para a nossa ação, depois que nós a tomarmos. Nenhum juiz condena um criminoso pelo pensamento criminoso, mas pelo ato criminoso, vamos dizer assim. Então é isso. Quando ele cita o estudante que, muito embora capaz, tem que fazer a prova, né, para obter o grau, para obter o diploma, né, ele está falando disso. Todo mundo tem que demonstrar. Só o juízo que eu faço não é suficiente. Ele tem que demonstrar a sua capacidade. Né? Ou o juiz tem que avaliar o ato praticado. É assim que funciona. O estudante somos nós e o juiz é Deus. Né? Nós temos que demonstrar nossa capacidade e Deus só pode julgar aquilo que nós fazemos. Resumo teórico do móvel das ações humanas.
Aqui Kardec resume todo o princípio filosófico aqui da lei de liberdade, falando de livre-arbítrio, falando... Então, ele pega todos aqueles conceitos que nós batemos, pergunta a pergunta, e coloca num grande resumo, tá? Muito interessante, que eu vou ler, possivelmente sem comentários, porque o texto é muito claro, acho que até não acrescentaria, atrapalharia, né, o conjunto da ideia. Eu vou ler então. Questão 872 não é propriamente uma questão, é um tópico, né? Porque ele não pergunta nada, ele só fala, ele só expõe. Né? E vamos lá. Resumo teórico do móvel das ações humanas, item 872, e ele diz assim: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências, falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos,
ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação da lei do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que sugiram. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Não há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E, se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir,
o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou, por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de 2 conselhos, 1. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Desculpem. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão, porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor,
em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como um exílio temporário. Esse resumo é bastante elucidativo, né? Bem claro na sua exposição, né? E reforça aqueles, vamos chamar, princípios que são fundamentais para a gente, que uma vez entendidos, né, nos possibilitam um reposicionamento, né, diante da vida, diante dos fatos, né? De pessoas condenadas a um destino que elas não podem mudar, nós nos vemos agora como construtores do nosso futuro, né? Nós vemos as oportunidades oferecidas como portas, né, que se abrem, pelas quais nós podemos direcionar a nossa caminhada de uma maneira mais proveitosa, mais feliz. O que o nosso irmão coloca é que essas experiências, as experiências reencarnatórias para nós, né, são oportunidades de crescimento. Ele diz, se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se ele fracassa, permanece como era. E se ele fracassa, é uma oportunidade que ele terá que recomeçar. É uma experiência que ele terá que viver novamente. E ele diz, uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Então, acaba sendo um retardo, né? Não é vamos dizer assim, uma redução, né? A pessoa não regride, mas ela retarda. Então é importante que a gente tenha essa visão, a liberdade que Deus nos concede, né, de empreender a nossa jornada na velocidade que é possível, na cadência que nos é possível caminhar, né? Que nós não estamos condenados a viver situações, que nós somos os artífices, os arquitetos, os construtores, né, da nossa caminhada presente e do nosso futuro, né? Então é uma visão bem mais otimista, né, da nossa experiência na carne, né, do que a visão da fatalidade, né, a visão eu sou constrangido a ficar assim. A abertura também que o irmão faz a respeito de livre-arbítrio é muito importante, né? Nós escolhemos um gênero de vida, nós escolhemos um gênero da prova, né? Mas nos compete decidir, né, como é que as coisas serão. Então, o fato de nós escolhermos uma determinada condição para viver, né, não nos obriga a absolutamente nada, tudo está aberto, todas as possibilidades estão abertas, né? Ele diz, o crime, nada disso, ele coloca, deixa eu ver se eu me localizo, eu não consigo mais me localizar, mas ele diz, todas as opções são próprias do espírito. Não existe nada que esteja predestinado, a que ele esteja predestinado a viver. Ele está predestinado a viver uma circunstância, de uma maneira, em um lugar, com aquelas pessoas, em uma determinada condição social. Isso é a fatalidade que ele próprio escolheu. Até nessa fatalidade o livre-arbítrio funcionou, quando ele estava na erraticidade.
Mas como é que ele vai tocar as coisas ali, que decisões ele vai tomar, como é que ele vai agir, né? Isso é que faz a diferença. É nesse momento que ele está construindo o presente e o futuro. Né? Está fazendo as coisas, está se fazendo, se conhecendo, né? Se modificando. Então, eu diria, esse resumo ele é extremamente otimista porque abre para nós um conceito, uma visão, né? Acerca da liberdade, da lei de liberdade, né? Que nos tira dessa inação de achar que é assim mesmo, eu estou condenado a viver isso, né? E nos permite, através do livre-arbítrio, da liberdade de pensar, da liberdade de agir, né? Nos permite a construção de um caminho diferente, um trajeto diferente. Já que o objetivo é comum para todo mundo, né? Todo mundo caminha para a perfeição moral. Então, agora o caminho que a gente vai adotar, essa construção é individual, cada um de nós faz na sua liberdade. Encerramos o capítulo 10. Se os irmãos quiserem fazer alguma colocação, pergunta e tal, fiquem à vontade, né? Nós temos aí comentários, mesmo no YouTube existe comentários, né? E a gente acompanha e tenta, na medida do possível, sanar dúvidas, receber, acolher as sugestões, os acréscimos e tal. Agradecidos a Deus pela oportunidade do estudo, da reflexão, nós rogamos ao Mestre Jesus, se mantenha conosco, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus, e iluminando o nosso caminho, para que a nossa jornada se dê de forma segura. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.